Olá, galerinha, tudo bem? Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre um assunto muito instigante. E esse vídeo, ele foi feito para você que é estudante de direito, ele foi feito para você que é aluno do ensino médio e pretende fazer o Enem, né? Precisa de ter bons argumentos, uma boa redação. Ele foi feito para você que simpatiza com a área de ciências humanas. Ele foi feito também para você que, mesmo não encaixando em nenhuma dessas questões que eu coloquei, você quer se conhecer melhor como coletividade, entender como a decisão dos poderes interfere diretamente na sua vida. Queridos, e para isso nós vamos utilizar, a partir de uma série de vídeos, nós vamos utilizar este material. Eu apresento então para vocês este material, este livro. Este livro ele foi organizado por um professor de alto nível. O nome dele está aqui, né, assim no livro. Professor Rafael Além Melo Ferreira. Ele é professor em outras universidades, mas eu o conheço da Faculdade de Direito do Sul de Minas. Bom, esse livro ele foi composto, então, por uma série de artigos, 13 artigos, e ele fez parte de um trabalho desenvolvido durante o ano de 2019 pelo grupo de pesquisa Direito e Democracia. O título do livro, além de estar aí na nossa tela, eu tenho aqui também, né, Tecnologia, Inteligência Artificial e Fake News. Queridos, eu tive a honra, então, de participar da construção deste material, né? E fui, então, responsável, juntamente com outros colegas, né? Não sei se a gente tem uma boa visibilidade, mas está aí, né? Deixei aqui o artigo, está na página 269, onde tem início o artigo do qual eu tive a honra de escrever. E eu quero compartilhar algumas ideias deste material com vocês. Vale muito a pena. Então, meus amados, vamos comigo. Eu vou tirar aqui a imagem para não atrapalhar o nosso vídeo, né? O slide. E eu conto, então, com a sua presença. Então, vamos lá, queridos. Tá aí, né, a imagem do material, né? O título do artigo que eu quero compartilhar com vocês, a garantia de legitimidade ao processo de regulação dos direitos fundamentais e materiais. O que nós queremos deixar em destaque é que os direitos fundamentais e materiais, eles precisam de serem garantidos, né? E é exatamente isso que nós vamos falar em um determinado momento, que talvez não seja neste vídeo, porque ele terá continuidade. Nós vamos falar do tratamento de dados e liberdade de expressão. Vamos citar aqui alguns aspectos importantes da Lei de Proteção de Dados Pessoais, Lei número 13.709 de 2018. Então, eu convido vocês para uma introdução apenas deste artigo. Então, veja, estudar a interferência jurisdicional, né? A interferência do Poder Judiciário e sua repercussão nos processos sociais voltados para a garantia da igualdade e liberdades individuais implica necessariamente analisar a atuação institucionalizada do poder em diferentes momentos da história. Queridos, então, qual é o nosso destaque neste momento? Nosso destaque é exatamente isso aqui, olha, a igualdade, a liberdade, é preciso liberdade para viver por inteiro, né? Posso falar? Pode. Você tem o direito de expressar aquilo que você sente. Você tem direito de liberdade de expressão. E é exatamente isso. Esse é o nosso tema, é isso que nós vamos conversar daqui por diante. Queridos, então observem que eu deixei um título para vocês, o Poder Judiciário nas diferentes faces do Estado. Nós vamos ter que recorrer um pouquinho à ajuda aí da história, né, para entendermos a atuação dos poderes nos diferentes momentos da história.
E aí nós vamos observar o seguinte, que inicialmente faz uma análise sobre o poder judiciário nas diferentes faces do Estado. E essa trajetória histórica, ela é marcada pela grande influência exercida por Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, né? Foi um dos principais filósofos do Iluminismo, nos movimentos revolucionários franceses que proclamaram um novo tempo na história mundial a partir de 1789. Neste momento desponta, então, uma nova classe social, que é a burguesia, que teve os seus propósitos fundamentados na primeira versão do Estado moderno. Queridos, esse Estado moderno era um Estado absolutista, em que os poderes, o poder, né, ele se concentrava nas mãos dos monarcas. Ou nós podemos colocar no plural mesmo, os poderes se concentravam nas mãos dos monarcas. E aí, meus amados, essa classe social, né, a burguesia, ela foi atrelada ao capitalismo e, por fortes interesses econômicos, delegou seu poder ao político, né, delegou seu poder ao soberano, delegou seu poder político ao soberano. E neste momento histórico percebemos as mãos fortes, então, do poder executivo. Então, o Estado moderno, mãos fortes do poder executivo. E em um determinado momento, né, virada do século XVIII, não era mais suficiente possuir poder econômico, não bastava possuir poder econômico. Qual era, então, a pretensão dessa classe social, da burguesia? A pretensão era tomar para si o poder político e garantir também o desenvolvimento capitalista. E aí nós vamos analisar, neste segundo ponto, uma questão muito importante. A concepção de Rousseau, né, segundo a qual o Estado garantia aos indivíduos uma linguagem generosa e benevolente, que era a linguagem do bom selvagem, essa concepção ela tem seu fim com o avanço capitalista. E uma de suas características fundamentais, que era a propriedade privada, dando origem também ao estado de sociedade, que, segundo Marilena Chauí, que é uma outra filósofa muito importante, corresponde ao estado de natureza hobbesiano. Observem, estou apresentando aqui para vocês outro filósofo, né, Hobbes. O estado de natureza hobbesiano, de guerra de todos contra todos. A ideia de sociedade nos direciona à ideia de individualidade. Então, veja, os indivíduos, eles possuem interesses próprios e se associam baseados em tais interesses. Essa classe social, a burguesia, então, ela se fundamentou nos princípios do liberalismo. Estamos falando aqui de um estado mínimo, né? Estamos falando de um estado mínimo. Quando eu falo estado mínimo, eu estou falando de um estado atuante na proteção dos negócios individuais da burguesia, né? E de uma liberdade contra os abusos do próprio Estado. O que eu deixo em destaque aqui é o Estado liberal burguês, o Estado mínimo, que atua nesse viés, proteger os interesses da burguesia e, ao mesmo tempo, também evitar os abusos do próprio Estado. O Estado mínimo é um tipo de Estado que procura intervir o mínimo possível na economia do país, na perspectiva de que tal procedimento maximize o progresso e a prosperidade. Queridos, e aí nós chegamos, né, nos fins do século XIX, quando houve uma alteração desse modelo liberal do Estado mínimo. Na trilha científica que nós vamos fazer, né, um século após a grande virada revolucionária, o que pode ser assinalado é esse processo de mudança nesse modelo de Estado. Nós já estamos vivendo no mundo, século XIX, né, um intenso processo de industrialização, progresso econômico e democratização. Então, o Estado liberal, né, o modelo liberal do Estado mínimo, ele é alterado
a partir da incorporação, né? Olha que interessante, a partir da incorporação de aspectos de justiça social. Justiça social aqui pode ser entendido, então, como, neste contexto, né, como uma postura positiva, como prestações públicas e direitos peculiares à cidadania. Direitos peculiares à cidadania que leva, então, à democracia, né, no país. Então, nós tomamos a direção de um Estado social, em que os direitos não são mais exclusivamente os individuais mercadológicos, mas, como já mencionado, né, são direitos voltados à cidadania. Então, aí, meus queridos, nós não temos mais um Estado mínimo. Nós temos, então, um crescimento da interferência desse Estado. Cresce a interferência do Estado, que altera a estrutura econômica, social e política da Europa. Então, nós temos uma mudança de rota considerável, que produziu, segundo Streeck, né, Lênio Streeck, a institucionalização de direitos civis, direitos políticos, né, liberdades econômicas. Então, nesse novo tempo, justiça social é a expressão concebida na ideia de coletividades. Então, meus amados, veja, o século XIX se fecha e um olhar atento se volta para o século XX. E aí, nós vamos observar que essa ideia de justiça como um direcionamento aí, né, para o Estado social, essa ideia de justiça precisa ser analisada. E nós vamos pensar o seguinte: em se tratando, por exemplo, de direito, o direito nesse contexto ele se resumia à lei. Não havia espaço, meus queridos, para os elementos interpretativos nos julgamentos. Então, nós estamos falando de uma fase conhecida como positivismo jurídico, que encontrou terreno fértil para sua afirmação, pois o juiz ele não poderia utilizar de elementos interpretativos para julgar, né? Segundo Bobbio, a interpretação judicial ela poderia causar insegurança à sociedade, o que leva à reflexão sobre o direito no contexto do positivismo jurídico, visto como um conjunto de comandos emanados pela autoridade competente, e as normas jurídicas possuíam como elemento único de validade esse próprio comando. Então, veja, eu tenho aqui a informação de que o judiciário era concebido como um poder, como uma função totalmente subordinada. Era um poder subordinado e deveria reproduzir e revelar as palavras da lei. Queridos, e aí nós vamos caminhando, né, nessa nossa trilha científica, nós vamos caminhando e a gente chega, então, a uma constatação importante. Constata-se, né, que há uma mudança na concepção de Estado à medida em que houve preocupação com a justiça social, né, e o surgimento de novas aspirações sociais que engendraram novos direitos. Então, veja, o século XX ele registrou a continuidade do progresso econômico, a valorização do indivíduo como coletividade, o poder legal baseado no direito estatal, nas revoluções, guerras mundiais, movimentos sociais, liberdade de mercado, trabalhadores com suas reivindicações e conquistas, né? E o estado de bem-estar social, o estado-providência, um tipo de organização política e econômica que coloca o Estado como agente da promoção social e organizador da economia. Meus queridos, nessa nova caminhada, nós vamos observar o seguinte, que nós temos alterações históricos sociais e o limiar de uma sociedade com alto grau de complexidade. Então, nós já estamos agora caminhando para uma nova concepção de Estado, que é o Estado democrático de direito. Então, meus amados, essa complexidade da sociedade contemporânea, ela exigiu o desenvolvimento da ideia de justiça, né? Provocando o nascimento desse Estado democrático de direito, como aquele Estado que garante o desenvolvimento da pessoa humana e seus direitos fundamentais. Então, o Estado, ele tem a obrigação de garantir os seus direitos fundamentais, como, por exemplo,
o direito de falar. A sua liberdade de expressão deve ser uma garantia do Estado, porque isso é uma garantia constitucional. Então, o Estado precisa garantir esse direito a você. Se esse Estado é interventivo, deve ser para garantir a igualdade, a participação popular nos processos políticos, a liberdade de expressão, as condições mínimas para uma vida social justa e a promoção da cidadania. Se é para interferir, que essa intervenção seja feita neste sentido. E aí, meus queridos, nós fechamos a nossa conversa dizendo o seguinte, que a liberdade individual, né, nós vamos entender a liberdade individual como forma de desenvolvimento pessoal, né? Partindo dessa premissa de que uma mudança social produz novas necessidades, como nós já colocamos nas mudanças sociais, né? Então, nós temos, então, que considerar a necessidade de novos direitos. E esses novos direitos precisam se assentar em um novo paradigma, ou seja, novos modelos de jurisdição que possam conduzir a situações cotidianas ligadas ao grande fenômeno técnico-científico informacional. Essa é a era que nós estamos vivendo, né? A era da quarta revolução industrial, né? A era da revolução técnica, científica e informacional. E aí, meus queridos, o que nós podemos dizer de tudo isso? Que nessa complexidade contemporânea destaca-se como fundamental o direito à liberdade individual. E o direito à liberdade individual como forma de desenvolvimento pessoal. E aí nós fechamos com a seguinte frase: ninguém deve ser impedido de pensar e expressar de maneiras diversas seus pensamentos, desde que não representem uma ameaça à própria pessoa e aos outros. Então, você pode expressar o seu pensamento, desde que não seja uma ameaça a você mesmo e que não seja uma ameaça ao outro. Esse tema, ele continua em outro vídeo, né? Terá continuidade. Eu deixo aqui o meu abraço, o meu carinho e convido você para estar comigo nessa saga, né? Nessa busca por um entendimento melhor das decisões que interferem na minha vida, nessa complexidade social que exige direitos e direitos que são seus, que você precisa, então, tomar conhecimento. Um grande abraço, fiquem com Deus.